Olá, ursinhos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal do Ursão. Sejam muito bem-vindos à estreia desse canal, que não era bem assim que eu queria fazer, porém, contudo, todavia, estreou Todas as Flores, que pra mim é uma novela maravilhosa. Eu sou completamente apaixonado pela história, assisti os primeiros 45 capítulos ano passado e estreou agora. Eu falei, cara, eu preciso fazer uma revisão de tudo que tá acontecendo, porque eu amo essa novela e eu quero ter alguém, o quê? Pra poder desabafar, pra poder contar o que eu tô vendo, o que eu tô assistindo. Então, devido a isso, toda sexta, sábado, domingo, segunda e terça, estarei aqui fazendo uma revisão. Na próxima quarta, saem os novos 5 episódios. Eu volto na sexta, sábado, domingo, segunda e terça, para que a gente faça a revisão. Então, vamos fazer uma revisão do capítulo 46, que foi o primeiro capítulo aí que estreou nessa segunda leva de episódios. Meu amor, e se você não assistiu ainda nem a primeira leva dos primeiros 45 capítulos dessa novela, que mundo que você está? Mona, você é maluca? Com todo respeito. A novela está disponível no Globoplay. Ano passado, 2022, foram liberados os primeiros 45 capítulos da novela, 5 capítulos a cada quarta-feira. E agora, em 2023, desde o dia 6 de abril, foi lançado os primeiros 5 episódios dessa segunda leva de capítulos. E tem mais 40 capítulos pela frente. Se você ainda não assistiu nem a primeira leva, aconselho você que não seja interessante você assistir aqui, porque eu vou fazer uma revisão do capítulo 46. Então é interessante que você assista os primeiros 45 e depois venha pra cá, porque é a partir daqui que a gente vai bater aí o nosso papo e você vai me dizer nos comentários o que você tá achando. A cada dia eu vou trazer um capítulo, tá? Então não coloca aqui nos comentários o que vai acontecer no próximo capítulo, tá? Vamos conversando aos poucos, também segure a sua ansiedade. Tudo bem que eu tô gravando esse vídeo porque eu não consigo controlar a minha, né? Então vamos começar aqui, gente. Eu não vou começar a fazer a revisão em ordem cronológica, mas em pontos importantes. Eu não vou falar de tudo que aconteceu no capítulo, mas eu vou falar de pontos que eu acho importante, que é justamente a narrativa que a gente está assistindo em Todas as Flores, tá? O primeiro ponto que eu amei, que foi quase 1 hora de duração, esse primeiro capítulo, maravilhoso, até porque a novela é muito enxuta, a novela tem só 85 capítulos, então maravilhoso que essa estreia aí no capítulo 46 teve quase 1 hora de duração. A gente já começa com a Maíra fazendo a cirurgia, já pronta ali para ir para casa, já tá muito bem, e o médico falou que ela vai ter alguns problemas de adaptação, até porque, imagina, ela ficou muito tempo cega, né, gente? Então, precisa realmente se adaptar, até conseguir de fato enxergar, que ela vai enxergando aos poucos, vai de fato um processo até ela conseguir de fato conseguir enxergar. O que me incomodou nesse momento foi quando ela chegou na casa da tia dela, aí a Judite foi junto com o Pablo, pegaram ela, levaram ela pra casa da Judite, e lá a Maíra deixou muito claro que ela tá muito disposta a de fato se vingar da Zoé e se vingar da Vanessa. Nesse mesmo período, ela recebe uma mensagem da Zoé, né, dizendo, ai, minha filha maravilhosa, aquele drama todo que a gente já tá acostumado. E a Maíra, né, até fingiu muito bem, mandou uma mensagem bonitinha pra mãe dela, mas no fundo tava louco a pegar a mãe dela pelos cabelos e tocar pela parede. E a Judite falou, ai, mas eu não acho certo essa vingança e tal. Judite, pelo amor de Deus, Judite, não faz isso. Assim, gente, eu acho maravilhoso essa vingança, eu acho que essa vingança é o grande plot desse momento, ela precisa de fato se vingar. A gente sabe que a personagem vai ter uma grande mudança, um grande desenvolvimento, e de fato acredito que vai ficar muito o grande questionamento até onde vale a pena a gente se vingar de situações que aconteceram na nossa vida, que é exatamente talvez o que vai ser o grande plot aí da Maíra, né? Se ela vai virar grande vilã ou não. Se bem que eu acho que ela não vai, nós não vamos, como telespectador, conseguir transformar a Maíra numa grande vilã. Eu acho que depois que tudo que a Vanessa e a Zoé fizeram, o mínimo que de fato elas têm que fazer, elas têm que pagar. E a Maíra, eu acho que vai ser esse fio conduziente que vai fazer com que as duas acabem pagando por tudo que fizeram. Isso é maravilhoso. Mas eu acho que a Judite é uma personagem que a gente entende que ela é muito protetora, muito cuidadora, principalmente da Maíra. Ela super protege a Maíra. Então a gente entende que dentro de todo esse contexto, a Judite realmente se preocupe muito. Fala, nossa, talvez não seja o melhor caminho. Talvez a gente procure o Rafael e fale pra ele, Judite, Rafael não sabe nem onde é que ele tá às vezes.
Rafael é o personagem que tá mais perdido na história inteira, amor. Vai chegar pra ele e vai falar o quê? Ele não vai, entendeu? Até ele conseguir entender o que tá acontecendo, já se passou 40 capítulos, a novela terminou. Rafael, pra mim, é o personagem mais moscão que tem. Talvez seja o personagem, talvez seja... A gente entende que tem pessoas que na vida real são assim, pessoas mais lentas, pessoas que pensam muito antes de tomar uma decisão, que é o personagem do Rafael. O Rafael, ele é assim, né? Então o Rafael realmente tem que descartar. Pablo, eu acho que o Pablo, que é o personagem do Caio Castro, ele teve um desenvolvimento na primeira parte interessante, que é o envolvimento dele com a Vanessa, mas ele começou a gostar bastante da Maíra. Eu não torço pra Pablo e Maíra ficarem juntos, eu não consigo ver os dois como um casal, não consigo torcer pelos dois. Eu acho que, de fato, pra mim, não é uma torcida minha, mas, né, eu vejo na internet que algumas pessoas gostariam que isso acontecesse, mas não é o chip que eu torço. Eu acho que realmente a Maíra merece ficar com o Rafael. O Rafael tem toda essa questão de ser um pouco lerdo pras coisas, de entendimento e tudo mais, mas é um personagem que eu gosto. Talvez é porque eu gosto do Humberto Carrão, então eu torço que a Maíra acabe ficando com ele. Mas eu acho que os dois merecem ter um final feliz ali, o Rafael e a Maíra. Um outro ponto do capítulo 46 foi o momento que a Vanessa chegou no apartamento dela aos berros, gritando, dizendo que não quer ficar perto do filho dela, que não quer a criança perto dela, e quando ela vê o Rafael está ali. E ela rapidamente já muda até o semblante, já começa a conversar com ele de uma forma, tentando justificar a ação dela de gritar que não quer ver a criança. E o Rafael, eu acho que o grande problema do Rafael, do personagem Rafael, é de fato o próprio autor. Eu acho que é a escrita, o desenvolvimento desse personagem. Porque assim, eu entendo todo o desenvolvimento do Rafael como personagem. Ele é um cara, filho único, sempre foi muito cuidado pela mãe. A mãe dele sempre foi autoprotetora também, sempre teve um maior carinho por ele. Ele sempre foi um cara que sempre foi muito de boa, um cara muito tranquilo, que nunca precisou se preocupar com muitas coisas. É uma pessoa privilegiada, né? Então era um personagem, um cara que talvez tenha sido desenvolvido para essa função. Só que eu acho que o Rafael, ele foca muito em determinadas coisas e a narrativa dele não explode, sabe? Eu espero muito que nessa segunda leva agora de capítulos exploda o personagem cresça, consiga se desenvolver. Acho que o personagem ficou muito, muito amarrado ali. Mas eu entendo, porque o autor talvez ele acabou fechando muito o Rafael e não deixando o personagem desenvolver muito, porque ele é o protagonista. Então, se o protagonista começasse a descobrir muitas coisas rapidamente, o autor teria que dar um fluxo muito maior para o desenvolvimento da história. Então, talvez ele tentou podar um pouco isso para evitar que muitos plots fossem acontecendo, só que automaticamente ele fazendo isso, ele podou o personagem inteiro, porque o personagem ficou muito passivo boa parte dos 45 primeiros capítulos. Descobriu alguma coisa ali, aqui e tal. A mesma coisa nessa cena. Ele viu a forma que ela chegou gritando, sabe? Ninguém contou pra ele. Porque todas as outras situações, as pessoas contam pra ele, ele meio que duvida e fica pensando e tal. E ele fica sempre nessa questão de pensar muito antes de tomar uma decisão, antes de acusar alguém, antes de agir e tal. Só que nessa cena, ele viu ela falando. Ela viu ele estressada. E eu acho que o mínimo que ele poderia ter falado naquele momento é falar assim, cara, tu pode chegar muito estressada, teu dia pode ter sido uma merda, mas é o nosso filho. Tu não tem o direito de chegar gritando assim e falando que tu não quer olhar ele. Ele não tem culpa de nada que aconteceu no teu dia. Por mais merda que tenha sido o teu dia, não fala assim com o nosso filho. E ele não falou nada. Ele não falou absolutamente nada. O cara ficou parado e ficou ouvindo só ela justificar. E ele não fez porra nenhuma. Então é uma passividade que chega a incomodar muito. Eu até entendo, como eu falei pra vocês, o autor talvez tentou podar um pouco o personagem para que não acontecesse tanto plot e que as coisas não fossem descobertas por tanto tempo. Até porque o núcleo principal tá ali e o plot, o principal é esse núcleo, né? Tem outros núcleos que funcionam muito bem dentro da história, mas aquele dali é o núcleo principal. Então, claro, que a história vai se desenvolvendo, mas tem uma hora que precisa segurar um pouco isso, porque senão vai ser plot atrás de plot. E por mais que plot seja legal e seja bom pro desenvolvimento, muitos plots acabam ficando chato. Então, talvez ele tentou segurar um pouco o personagem, porque o personagem seria
seria esse o desbravador que iria começar a descobrir as coisas para tentar desmascarar, né? Principalmente ali toda aquela parte policial que tem o Sansa, que tem a outra personagem, tem a própria Zoé também, então ele que vai ser o cara que vai enfrentar tudo isso. Então eu entendo essa segurada no roteiro para tentar segurar um pouco para que as coisas não acontecessem tão rápido. Mas agora, essa justificativa de ser passivo demais em situações que ele mesmo tá presenciando, pra mim não faz sentido nenhum. E isso me incomoda muito dentro da história, sabe? Não entendo. Talvez vocês consigam entender melhor do que eu e justificar aqui pra mim. Muito diferente da personalidade do Nicholas Pratt, por exemplo. Acho que Nicholas Pratt, ele já vem com muitos personagens muito bons no decorrer de todos os anos dele como ator, só que pra mim, como telespectador e assistindo, pra mim, Todas as Flores é o grande divisor de águas do Nicholas Pratt, porque ele tá muito bem aqui. Ele tá muito, muito bem aqui. Eu consigo me emocionar só olhando pra cara dele, sabe? Ele consegue fazer uma cara muito boa. Só que isso também tende muito a ser o roteiro, a personalidade do personagem. O roteiro que tá sendo desenvolvido pro personagem é muito bom. Isso dá ao próprio Nicholas grandes armas pra ele conseguir ser esse grande ator, entenderam? Muito diferente do que tá acontecendo com o Humberto Carrão. O personagem tá muito passivo, tá muito limitado, e eu acho que é agora que vai começar a ter esse desenvolvimento. Só que esse bater de frente com a Vanessa em relação ao filho, puta que pariu, mano, sabe? Eu acho que era imprescindível isso acontecer. Ao filho dele, que não é filho dele, mas ele acha que é filho dele. Ele, no mínimo que ele deveria era ter falado aquilo. Por mais que ele falasse com toda a calma, mas ele deveria ter falado pra ela. Sabe? Ele deveria ter falado, cara, não faz assim com o nosso filho, não é legal fazer isso, sabe? E ela só foi justificando e ele, tá bom, e foi embora e tal. E essas cenas, eu sinto que essas cenas começam a ser muito repetitiva, dele lá, ela tentar fazer um lanche pra ele ficar, sabe? A história tá sempre muito, muito igual, assim. Passa capítulo, entra capítulo, é sempre a mesma coisa. É sempre ele chegando lá pra ver a filho e ela tenta segurar ele com comida. Meu amor, se fosse eu, taurino que sou, você ia conseguir me segurar, mas ele não. Mas é sempre a mesma cena. Mas voltando pra essa cena, eu acho que foi muito bom. O namorado da personagem da Yara Shahir, que eu agora não lembro o nome, ele ter descoberto que ela tá ficando com o personagem, com o Diego. Achei muito bacana, bacana a cena também. Essa bater de frente e tudo mais. Só que eu acho que o grande problema aqui são a passividade de vários personagens, sabe? Eu acho que até a própria personagem da Yara, ela poderia ter colocado, ela mesma ter falado pro Diego, não, só um pouquinho, eu resolvo o meu BO, sabe? Eu resolvo. Ele me viu, eu sou a namorada dele, ele me viu te beijando. Quem vai resolver essa parada sou eu. Não preciso de homem nenhum pra conseguir resolver os meus BO. E ela chegar pra ele e falar, cara, ó, é isso e acabou, sabe? E tem muita passividade de muitos personagens ali pra algumas coisas. Mas eu gostei muito dessa cena da briga, da discussão entre os dois. Gostei demais da cena. Achei sim, e ele pra mim é o personagem que ainda vai morrer na história, tá? Eu consigo ver isso, esse ex-namorado da Yara, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, peço desculpa. Mas eu acho que ele ainda vai morrer nessa história, tá, gente? Mas eu acho que ele ainda vai infernizar a Yara e vai infernizar o Diego, sem sombra de dúvida. Outra cena muito chata é esse irmão do Diego, né? Ô, criança insuportável. Criança insuportável, que não justifica nada essa criança ser insuportável desse jeito. Qual a visão que eu tenho, tá? Essa criança, se ela tem plena consciência de tudo que aconteceu lá com o velho, ali com a mulher, com a personagem da Bárbara Reis, que agora, só porque eu tô gravando o vídeo, me cegou todos os nomes dos personagens. Se essa criança, ela consegue lembrar de tudo, essa criança lembra que o irmão se colocou na cadeia pra conseguir um dinheiro pra família, comprar uma casa, conseguir viver dignamente. Essa criança não pode ter esquecido disso. Se essa criança lembra de todo o resto da história, isso essa criança não vai poder se esquecer. Agora, ela justificar que odeia o irmão porque o irmão abandonou, poxa, se essa criança se lembra de tudo e joga na cara do irmão isso, ela tem consciência que o irmão fez, por mais que seja algo
que não deveria ter sido feito, ele fez no desespero e é justificável, tá? Ele fez no desespero para poder salvar a mãe e os 2 irmãos, se colocou na cadeia para pegar uma grana boa para a mãe poder comprar uma casa e viverem bem. E na cabeça dele, ele achou que ia sair rapidamente porque o próprio advogado tinha prometido para ele que ia conseguir tirar ele de lá. Então essa criança agora odiar o irmão e falar que o irmão abandonou, para mim não faz sentido nenhum, não é nada justificável. E essa criança ficou a vida inteira do lado do irmão e da mãe e ficou meses do lado do velho. E agora essa criança quer voltar pro velho e gosta mais do velho do que da própria família. Não faz muito sentido. Pra mim não faz muito sentido. Tudo bem, Douglas, mas pode ter feito uma lavagem cerebral na criança e a criança... Ok, vamos pensar por esse lado então. Mas essa criança começa a estar muito insuportável. Eu entendo também que talvez isso seja algo necessário, porque essa criança sabe de muita coisa. E se essa criança ficasse do lado do irmão, ela ia contar tudo que sabe, e o Diego automaticamente iria saber de tudo, né? Eu entendo que talvez foi usado esse recurso pro Diego não ficar sabendo tão rápido de tudo que tá acontecendo. Outro momento aqui que eu achei importante foi o Diego estar lá agora com a mãe da Yara Shahir, que eu não... Ai, meu Deus, não lembro do nome dos personagens, desculpa. E ela falando que a Yara terminou com o namorado porque tava com lance com outro cara, e o Diego sabendo, muito consciente que é ele, né? E essa cena, assim, ela é muito importante, porque isso mostra o Diego, por mais que ele esteja fazendo aquilo, amando de alguém, ganhando dinheiro pra isso, ele tá fazendo muito consciente. Muito consciente. E a gente percebe que, por exemplo, ela falou, ele já beijou ela, os dois já transaram. Então, de fato, o Diego, ele faz isso muito consciente, sabe? E a outro personagem que ele tá atrás de vingança, a mesma coisa que a Maíra vai fazer. E o Diego, ele também tem essas duas visões que a gente tem de o cara que sofreu muito e agora tá se vingando. Só que ele automaticamente está com uma organização de sequestradores, de rapto de crianças, e agora que ele veio a descobrir porque o Rafael descobriu, pegou uma foto dele e colocou ele na parede e fez com que o Rafael, novamente, a passividade do Rafael, não consegue confiar plenamente no Diego. Então fica essa dúvida se o Diego faz parte ou não de tudo que está acontecendo. Obviamente ele vai acabar descobrindo em algum momento. Talvez o Diego não faça, mas os dois vão acabar se ajudando. Outro momento maravilhoso na história é a Mauritânia, né? Para mim a Mauritânia é o maior acerto na novela. O alívio cômico que a personagem traz, mas ao mesmo tempo, não só um alívio cômico, um grande desenvolvimento da história também. Porque ela foi mãe muito nova, foi garota de programa, foi atriz pornô, e agora é uma milionária trabalhando na Rhodes e sendo responsável pelo grande sucesso atual da empresa. Então a gente percebe que a personagem ela vai muito mais além de ser apenas um alívio cômico para a história, né? Ela já tem todo um desenvolvimento, tem toda uma bagagem, tem toda uma história em volta da personagem e que muito provavelmente vai crescer muito. Eu amo a relação dela com o Jafé. Não sei se é assim que se fala o nome dele, mas eu acho que é. Adoro os dois juntos, os dois casam muito bem, os dois são personagens muito legais, muito queridos, eu torço muito pelos dois também, e eu gosto demais da história dela e de tudo que acontece com a Mauritânia. Quando começa a tocar a musiquinha que eu sei que é dela, eu sei que vai logo ela vai aparecer, muito diferente de outros alívio cômico, como o casal, né, do Douglas Silva e da outra que eu também esqueci o nome de todo mundo, né? Que eles perderam muito destaque, né? Nos últimos capítulos da primeira leva, eles pararam de aparecer, porque não ficou legal. Eles realmente foram um alívio cômico e eles não tiveram tanto desenvolvimento fora o alívio cômico. E acabou ficando muito chato. Espero que nessa nova leva eles apresentem uma história mais bacana. Mas bem que como o João ele já tinha terminado de escrever, ele não consegue nem mudar muito um pouco a história, né? E eles mandaram, olha, essa parte pra mim também foi assim, mandaram lá pra Rhodes um cartaz escrito com jornal dizendo pro Rafael parar de investigar, que senão ele vai morrer e tudo mais. Achei a forma de tentar assustar ele muito sem graça, muito sem sal. Achei demais, eles são uma organização de rapto de crianças. Eles podem assustar melhor do que isso. Às vezes a sensação que eu tenho é que eu não consigo ter tanto medo dessa organização tanto quanto eu deveria ter, porque no fundo eles são os grandes vilões da história. E eu não sinto tanto medo deles assim, eu não vejo, meu Deus do céu, o que eles vão fazer? Eu sinto que eles são tão boca aberta
abertas quanto os próprios protagonistas estão tentando desvendar a história, sabe? Às vezes eu tenho essa sensação. Porque mandar uma carta, tipo, fazer alguém entrar na Rhodes, só colar um cartaz, você vai... Não, gente, pelo amor de Deus, sabe? Pega no meio da rua, dá um soco na cara, bota uma arma na cabeça e ameaça de verdade. Assusta não só o personagem como o telespectador. O telespectador começar a ter medo de tudo, sabe? Falar, meu Deus, eles são capazes de tudo, olha o que eles fizeram com o Rafael, sabe? Agora entrar e colar só um cartazinho e sair correndo ainda e desligar todas as luzes. Eu falo, meu Deus, não. Sabe? Assusta o telespectador, mostra do que eles são capazes de fazer real, sabe? Eu sinto que são os boca aberta também. Fazem umas coisinhas assim, parece adolescente, que ameaça assim dessa forma. Sabe, eu acho que poderia ser algo mais, tipo, chegar já com os dois pés na porta, entendeu? Assusta mesmo. Se é pra assustar, assusta. Não foi, mas beleza, eu entendo. Aí a Maíra chegou em casa, a Judite ficou faceira da vida, a Maíra falou que vai se vingar, e eu espero que se vingue muito bem, torço muito pra isso, e acabou. O capítulo foi esse, as grandes desenvolvimento. Uma outra coisa também que eu esqueci de falar, foi que lá na fazenda, a menina que se aliou a eles e trabalha lá, e agora o menino também, ela mostrou uma ala separada de tudo aquilo, que ninguém tem acesso, que é de todo mundo que começou a trabalhar para eles e quis se arrependeu, quis fugir alguma coisa. Essas pessoas estão lá separadas, birutas da cabeça, tão loucas. Eles encheram as pessoas de remédio até as pessoas não entenderem mais nem onde elas estão. Então ela mostrou do que eles são capazes também de fazer. Isso sim foi interessante, porque isso mostra que realmente eles são capazes de tudo. E isso é legal. Isso acaba fazendo com que a gente que está assistindo entenda, fala, eles são capazes de tudo. São mesmo. E eles vão fazer isso e aquilo. Sabe? Assustar real, porque isso é importante. É importante pro desenvolvimento e é importante pra gente entender que o vilão que a gente tá lidando, sabe? E agora o Diego, de fato, sabe aonde ele tá lidando, com quem ele tá lidando. Ele entendeu que ele tá fazendo parte de uma facção que sequestra crianças e agora ele entendeu o buraco que a irmã dele tá enfiada, sabe? Agora ele conseguiu entender muito. Eu acho que a partir daqui muita coisa vai acontecer e isso vai ser o interessante pra gente. O Humberto chegou no Pablo, deu parabéns que o Pablo tá na seleção lá no reality que a própria Rod está fazendo, o concurso, e o Pablo meio que ignorou ele, não quis papo com ele, pra torcida dele não fazia diferença. E depois, quase no finalzinho do capítulo, o Pablo vê o Humberto puxando a mãe dele, a Judite, e aquilo incomoda muito o Pablo, até o Pablo chega lá e dá um soco no Humberto. O Humberto fica irritado, chama os seguranças e abre lá pra ele ir preso por causa do soco que ele levou. Depois a Judite pedindo, implorando pra ele tirar as acusações contra o Pablo, o Humberto descobre que o Pablo é filho dele, ele é o pai do Pablo, que era algo que a gente já imaginava que era, né, que infelizmente o autor não conseguiu esconder da gente por muito tempo. Achei legal isso acontecer agora nessa virada, porque é interessante. Agora a gente vai ver como é que vai ser, principalmente por Humberto, que é um personagem dúbio, que é um personagem que às vezes a gente gosta dele porque ele tomou uma atitude bacana, mas em boa parte a gente odeia porque ele tá com a Zoé e ele sabe de tudo e ele tem muito medo de perder os status e o dinheiro que ele tem, então ele acaba se deixando levar por tudo que a Zoé faz e ele não faz nada, né? Ele sabe de muita coisa e acaba se fazendo de idiota, de sonso. Então ele também tem essa coisa da gente gostar em alguns momentos, não gostar de outros, mas eu acho que aqui vai ser talvez a redenção dele, porque ele vai ver que o Pablo é filho dele e talvez com o Pablo ele vai entender que a família e a Judite, que é a pessoa, a mulher que ele ama, então talvez isso vai fazer com que ele comece a melhorar e comece a mudar e de fato consiga atacar a Zoé. Mas eu acho que pode ser que ele morra também, né, gente? Porque a Zoé não vai deixar barato, então a Zoé vai tentar fazer alguma coisa. Talvez não consiga matar, mas a Zoé alguma coisa com certeza ela vai fazer. Mas é isso, essa foi a análise do capítulo 46. Amanhã eu volto com a análise do capítulo 47, tá bom?
Beijo pra vocês. Se inscreva no canal, por favor. O canal é novo, então, por favor, se inscreva. Deixe o like de vocês, o comentário ajuda bastante no engajamento. E é isso, até amanhã, 8 horas da noite, com a análise do capítulo 47.